Na política, nem tudo é preto. Nem tudo é branco. Para se entender o que acontece nessa capital federal, tem que se entender vários tons. Diversos tons de cinza. E para tomar um café conosco, basta ir ao site e adquirir a nossa canequinha. Acesse lá. Queda de braço entre Supremo Tribunal e Congresso Nacional. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, amigas, amigos. Estamos aí iniciando mais um dia, Rodolfo. Um dia que é um dia marcante, porque nós temos aí hoje a última sessão da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que na verdade está deixando aquela casa, ou a Suprema Corte, no início da próxima semana, quando completa os 75 anos, que são a marca definitiva para que deixe aquele local. E ela sai num dia polêmico, porque é uma votação que trata do marco temporário das terras indígenas, assunto que tem levado muita gente a discutir o poder do Supremo Tribunal Federal e a forma de legislar que alguns ministros têm tomado. Sendo que a gente está aí com um novo presidente do Supremo que poderá ser diferente, que é o Barroso. E aí, Rodolfo, o que você acha deste momento que vivemos? Pois é, a Rosa Weber, né, nesses últimos momentos dela como presidente do Supremo, ela procurou levar a julgamento diversas questões na área de costumes que são meio polêmicas, porque ela queria, antes de sair, marcar as suas posições a esse respeito. Agora, isso num momento em que a gente tem um Congresso de perfil muito conservador. Então essa coisa gerou um certo mal-estar, uma certa disputa aí entre os poderes, né? Então a Rosa Weber colocou em pauta essa questão do marco temporal das terras indígenas, que hoje o julgamento se conclui. Colocou em pauta, em julgamento, a questão da descriminalização do aborto, a questão da descriminalização do uso de maconha. E tudo isso gerou reações ali dentro do Congresso, que estão agora dispostos a dar o troco. Então, por exemplo, nesse momento, né, nessa quarta-feira, que o Supremo está ali terminando de fazer o julgamento do marco temporal das terras indígenas, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, um projeto no mesmo sentido está em pauta também. E aí, o que está se discutindo? Que o Supremo, independentemente da decisão que o Congresso, independentemente da decisão que o Supremo já começou a tomar, vai votar o marco temporal e restabelecer o marco temporal. E é isso que a gente tem que colocar para quem está do outro lado, Rodolfo, porque de fato há essa disputa que você colocou muito bem. O Congresso Nacional está insatisfeito com a forma como o Supremo tem tomado conta da pauta legislativa. E esses três pontos que você colocou são muito sensíveis, até porque o Congresso Nacional representa parte da sociedade que é contrária a estes assuntos. Vamos colocar nome aos bois. Na questão do marco temporário, quem é contrário? Temporal, desculpa. Quem é contrário? O setor do agronegócio. Com relação à questão do aborto, quem é contrário? Os evangélicos. Com relação às drogas, os evangélicos e a ala da segurança pública. Portanto, você tem dentro do Congresso Nacional grupos parlamentares muito fortes, poderosos e unidos, contrários a esses três temas. E justamente no momento no qual o Senado e a Câmara se juntam para mostrar para o Supremo Tribunal Federal que o espaço que ele tinha de legislar está chegando ao seu final. Justamente no momento que o presidente da Suprema Corte é trocado. Exatamente. Então, o que se comenta ali, quem acompanha de perto ali a Suprema Corte, é que o novo ministro, Luiz Roberto Barroso, provavelmente não irá na mesma balada da Rosa Weber. Ok, o marco temporal já está chegando ao final. O julgamento, hoje eles lá tratam de algumas questões ali que ainda precisam ser reguladas, mas esses dois outros temas que a Rosa Weber colocou para julgamento, né, a questão do aborto e a questão
da maconha, existe ali uma grande possibilidade de que o Barroso coloque isso na prateleira de alguma geladeira e deixe lá a coisa esfriar justamente para serenar esses ânimos aí. E, na verdade, existe uma estratégia paralela a isso. Enquanto o Barroso colocaria na geladeira, o Congresso Nacional, através das suas duas casas, começaria a tramitar duas propostas de emenda constitucional, as famosas PEC. Do Senado, segundo o próprio Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, sairia uma PEC contrária à descriminalização, ou, palavra difícil, das drogas ilícitas, ou seja, não seria uma coisa só da maconha. Então seria muito mais amplo para evitar novas discussões. E da parte da Câmara, sairia da bancada evangélica justamente uma PEC contrária a qualquer possibilidade de aborto, a não ser o que já está mantido na própria Constituição, naqueles casos especificados. Portanto, as duas casas, enquanto o Supremo resolveria colocar na geladeira os assuntos, correria para as votações e aí o Barroso não teria por que colocar isso mais em votação, já que o assunto teria sido resolvido pelo parlamento. Pois é, então, isso são os bastidores dessa queda de braço entre os poderes aí provocadas por esses últimos momentos da presidente do Supremo, Rosa Weber. O fato é, ela hoje marca a sua saída numa sessão histórica, que é o que tudo indica, né, Rodolfo? Vai realmente confirmar a questão do marco, né? Sim, o marco já está resolvido, né? Enfim, o que o julgamento hoje propõe são algumas situações ali que precisam ser regulamentadas, como, por exemplo, a questão da indenização ou não de quem ocupasse terras indígenas de boa-fé. Então, ou seja, a gente vai acompanhar, levando para você diariamente o que acontece na capital, como hoje, os bastidores e as tomadas de decisão do poder. É isso aí, gente. E fica sempre aquele convite. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.